Bob Fosse é uma das pessoas mais importantes do mundo artístico. O rapaz que dirigiu apenas 5 filmes na carreira, mas a sua estreia nas premiações em 73 pelo filme Cabaré, ele teve o azar de ser no mesmo ano do Poderoso Chefão. Mas mesmo assim ele levou só apenas 8 Oscars. Em resumo, o Bob já ganhou o prêmio de mais prestígio do teatro, o Tony, já ganhou Oscar, Emmy, Cannes, e a brincadeira é: se Bob fosse músico, ele tinha um Grammy também. O Bob ele inicia sua carreira no cinema com um remake de Noites de Cabiria, né? Ele explode 3 anos depois com Cabaré, faz um filme com Dustin Hoffman chamado Lenny e chega em 79 com All That Jazz, ou O Show Deve Continuar, o filme que a gente vai falar nesse vídeo aqui. E no meio disso tudo ele ainda estava escrevendo a peça de Chicago, né? Mas ele morre em 87, o filme só foi adaptado em 2002, e quem pegou a direção foi o Rob Marshall, né? O diretor de Memórias de uma Geisha e um dos Piratas do Caribe, enfim. O Show Não Deve Parar, então, é um filme de drama com elementos de musical, lançado em 79 e interpretado pelo Roy Schrader. Eu não preciso nem dizer quem é o Roy Schrader, né? O ator do Tubarão, Operação França, Comboio do Medo, um atorzaço. E esse filme é uma espécie de autobiografia do Bob, porque ele entre 72 e 75, após o sucesso de Cabaré, ele estava muito sobrecarregado com a edição do Lenny, escrevendo a peça do Chicago, mistura isso tudo com álcool, bebida e noitada, e ele teve um infarto e quase morreu. Certo, ele diminuiu o trabalho, mas não a curtição. Ele continuava com as amantes, com a bebida e com o cigarro, e isso que deu inspiração a esse filme biográfico. E todos esses detalhes da vida do Bob, né, você pode conhecer melhor numa série da FX chamada Fosse Verdon. Ele conta a relação com a sua esposa, a Gwen Verdon. E Verdon era uma atriz conhecidíssima na época. Quando Bob ainda era um aspirante dançarina, ela já fazia sucesso. E você sabe aquela história clássica, tá? A mulher ajuda o camarada, apoia ele, ajuda no processo criativo e quando a peça sai, o crédito é todo homem. Verdon não aceitou muito bem essas coisas e é isso que dá tema à série, né? O Sam Rockwell interpreta o Fosse, muito bem por sinal. E olha, isso não é exclusividade do século passado, até hoje essas coisas com crédito ainda acontecem. Por exemplo, a gente está aqui falando do Bob Fosse, não da Gwen, por quê? Porque não existe informação de onde começa e termina a influência de Gwen nessa obra. Se Gwen, por exemplo, foi responsável pelo roteiro completo, ninguém sabe, por exemplo. É como uma outra mulher do Bob, né? A primeira esposa dele. Ela chamava Joan McCracken e, para você ter uma ideia, ela influenciou a personagem do Bonequinha de Luxo. O próprio Truman Capote, né, o autor, ele confessa isso. E ela conheceu o Bob quando ele ainda vivia em boates, tá? Eles se casaram em 52 e ela que fez ele ser coreógrafo na época. Entre aspas, palavras do Bob. Eu era apenas um showbiz que só pensava em boates e ela que me inspirou a ser coreógrafo. E quando você pensa que o Bob começou a sua carreira no cinema na década de 70 e ela já tinha filme na década de 40, fica fácil imaginar. Inclusive ela morreu antes dos 50 anos de idade, foi cremada e as suas cinzas foram perdidas, tá? Eu vou repetir. Suas cinzas foram perdidas e ninguém sabe como, olha que ironia. Mas olha, Bob não era um sem coração, a sua esposa, a Gwen Verdon, ela conta que meu marido pode ter $1 milhão no banco, todos os Tony, Oscar e Emmys que um ser humano pode acumular em vida, e tudo que ele vive é o fato da sua ex-esposa ter morrido tão jovem. Esse meio do cinema era muito difícil para a mulher nessa época, era tudo papel secundário e o crédito tinha que ser assinado por um homem. Mas vamos logo pro filme, senão vai ficar todo mundo deprimido aqui. O filme ele começa com plano detalhe, essa trilha clássica, a aspirina, o cigarro, muito cigarro, o remédio e o colírio. E aí vem a famosa frase do filme. It's showtime, folks. Em seguida, uma corda bamba. Ele, como narrador, diz que a vida é como andar na corda bamba. Uma voz feminina elogia a frase, uma mulher misteriosa. E então ele cai da corda. Um começo um tanto confuso, mas calma que daqui a pouco você vai entender. Após essa ceninha de 1 minuto fora de contexto, a gente vai para a abertura do filme. Um casting, a música que ficou mundialmente conhecida, assim como a coreografia que estão ensaiando. Aqui a gente vê que a produção é grande. A audição dos dançarinos que vão sendo desclassificados aos poucos. A gente não precisa entender nada de dança para identificar os piores aí. Mas a cena é tão boa e simples que dá vontade da gente ver e rever observando cada um. Ele vai desclassificando até ficar os melhores. Entre os melhores existe aquelas que ele escolhe por outra razão. Um flerte e a esposa que não deixa de notar. Quando ele tenta explicar o porquê escolheu aquela dançarina específica,
O olhar da esposa diz tudo. Corte seco e eu realmente ferrei com aquele casamento, ele fala. Eu a enganei sempre que podia, ele conta para essa mulher misteriosa. Em seguida, mais trabalho, ele está na ilha de edição, editando um filme e que na sua visão está péssimo. Isso aqui é uma referência direta ao seu filme anterior, o Lenny, com Dustin Hoffman. Lembra que eu disse que o Bob ele infartou durante a edição de um filme? Pois bem, e o filme que ele está editando aí é muito parecido com o Lenny de verdade. E olha, esse filme ofendeu e magoou muita gente, entre eles sua própria esposa, né, que ele praticamente confessa que a traía, e também o Dustin Hoffman, porque essa cena da edição o personagem fala muito mal da atuação do protagonista do filme. Então fica claro a referência. Aqui ele desenvolve mais o personagem, a gente vê como ele é sem vergonha e não se preocupa nada com a saúde. E a sua mãe é apresentada, ela conta um pouco como era o filho. Ela conta isso para a mulher misteriosa e aqui a gente entende. Esse ambiente de confessionário é um mundo paralelo. Sua mãe não podia ser tão jovem, ela já tinha morrido anos antes. Então, como o protagonista também conversa com essa mulher, ele também deve estar morto. Então, para facilitar o entendimento, se vocês não entenderam ainda, todas essas cenas com a mulher misteriosa é uma espécie de purgatório. Ele está revisitando a sua vida para a morte, vamos lembrar, tá? A inspiração que o Bob teve para fazer esse filme é a sua experiência com a morte. E ressalta, a morte é simbolizada por uma bela mulher. Novamente a cena da preparação, música, remédio, banho, colírio, showtime, folks. E mais cenas dele conversando com a morte. A morte é interpretada por Jessica Lange, que mais tarde Bob seria muito irônico ao trair sua esposa com ela. Ou seja, ele ficou com a morte que o julgava pelas traições em vida. Nossa Senhora. Mas vamos lá. Eu vou poupar vocês um pouco de spoiler, tá? Porque essas cenas com a morte é muito bacana. Ele fala sobre amor, trabalho, Deus. Ele é muito engraçado, é fantástico essas cenas. Vale muito a pena assistir, mas cuidado. O filme é muito rápido, os cortes são rápidos. É necessário muita atenção para acompanhar as idas e voltas na linha temporal. Em uma parte ele conta que tentou viver com 2 mulheres ao mesmo tempo. Tava tudo lindo até que um dia ele acordou e já deu para entender o teor do filme. Os atores estão excelentes, o que não falta é cenas excêntricas aqui. A cena que ele está treinando sua bailarina é um espetáculo, um show de atuação. Um toque na comédia quando ele vai no médico para tratar sua tosse e parece que o médico está pior que ele. Uma literal dança de sedução quando ele tenta reconquistar sua esposa durante o ensaio. É claro que a cena da apresentação da sua peça para os executivos. A peça pode até parecer estranho porque realmente é. Bob ele é conhecido por isso. Ele meio que repaginou o jazz como dança. As ideias são totalmente original. Vê o público sendo iluminado apenas por lanternas, o teor vulgar. Ele apresenta tudo bonito, épico, mas quando vira para os produtores... Como eu disse, o filme é mestre em criar humor negro. Quando ele está internado, quase morrendo, ele conversa com si mesmo. Enquanto ele está numa cirurgia entre a vida e a morte, os executivos estão contando dinheiro. O quarto do hospital se transforma em palco para um musical irônico e pior, quando a morte de fato vem, ele se levanta e começa a cantar a música Bye Bye. Tudo se transforma num espetáculo digno de se chamar de clímax. A música aumenta, fica tudo psicodélico, finalmente ele alcança a mulher bonita. Aqui eu posso te garantir, assistir esse filme é uma experiência completa. Fantasia, drama, comédia. É aquele tipo de filme que acaba e você não sabe o que está sentindo. Fica a minha recomendação. Então é isso, o vídeo. Se gostou, deixa um like, um comentário, compartilha, aquela coisa toda. Até o próximo e tchau!